Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, aprendendo com a palavra. Seja bem-vindo, meus irmãos. Você já sabe que aqui você é muito bem-vindo. Eu queria que você, que está assistindo esse vídeo agora, continuasse no vídeo comigo até o final, porque nesse vídeo aqui é mais um esboço de pregação. Vamos montar um esboço de pregação. O tema pode ser assim: como montar um esboço de pregação. Então aqui vou montar um esboço, meus irmãos, no livro de 2 Reis, capítulo é o 4. Vamos montar um esboço sobre, dizendo que Eliseu, ele aumenta o azeite da viúva, tá? Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Então aqui você vai ler o texto dizendo assim, ó: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, mas tu sabes que o teu servo, ele temia ao Senhor. E veio os Criador a levar-me os meus 2 filhos para serem servo, ou seja, escravo. Por que aconteceu isso no texto? Você vai ler, fazendo pergunta para o texto, lê o texto várias vezes, faz pergunta para o texto aqui, capítulo 4 de 2 Reis, o verso 1 ao versículo 7. Então aqui aconteceu que esta mulher aqui, ela perdeu seu esposo. O seu esposo chegou a falecer e deixou uma dívida para ela pagar. Naquele tempo, era muito difícil, né, uma mulher viúva criar 2 filhos, porque o texto está dizendo que ele morreu e deixou uma dívida e também deixou 2 filhos. Então, os cobradores tinham a chance de vir 3 vezes bater na porta do devedor. 3 vezes. Ele vinha a primeira, se não levasse nada, tudo bem. Ele vinha a segunda. A segunda, se a pessoa não pagasse a dívida, ele levava tudo que a pessoa tinha em casa. E a terceira vez, ele vinha. Se não pagasse, então ele ameaçou de levar os 2 filhos dessa viúva para ser escravo. Aí essa mulher chama Eliseu e vai contar o que está acontecendo para Eliseu. E Eliseu faz uma pergunta: o que é que você quer que eu faça, mulher? Ou seja, o que você tem em casa? Essa mulher respondeu para Eliseu dizendo que não tinha nada. Eu prego assim, eu já tiro do texto, eu já vou extrair alguma lição. Eu acredito que quando ela disse: tua serva não tem nada, porque você veja que no início aqui eu expliquei que ele vinha 3 vezes bater na porta do devedor, não foi isso? Ele veio a primeira. Com certeza, ele já tinha vindo a segunda. E a segunda vez, levava tudo que tinha em casa. Ele ameaçou de vir a terceira, que era a última. Se ela não pagasse na terceira vez, ele levava os 2 filhos. Só que quando a mulher viu que na segunda vez ele tinha levado tudo que ela tinha em casa, móvel, tudo que ela tinha, levava. Então, ele ameaçou: olha, eu venho a terceira vez e a última. Se a senhora não pagar, na segunda eu já levei tudo, né? Já ficou sem nada em casa. Então, eu vou vir a terceira. Se a senhora não pagar, ele ameaçou de levar os seus 2 filhos para ser escravo. Tá vendo? Pela dívida. Então, quando ela ouviu essa palavra, o que foi que ela fez? Está no texto, tá? Não é eu que estou dizendo. Ela clamou a Eliseu. Ela foi contar. Então, nesta hora, ela se viu tão difícil as coisas, apertou tanto, que ela disse: espera aí, ele já veio a segunda vez, já levou tudo que eu tinha em casa. Ameaçou na terceira vez, não botei o dinheiro para pagar. Com certeza ele vai levar os meus 2 filhos. Então, eu perdi meu esposo, então não posso perder meus 2 filhos. Então, ela foi procurar um profeta. E esse profeta era Eliseu. Eliseu chega e fala: o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu posso fazer com a senhora? E ou que a senhora tem em casa, e ela dizendo que não tinha nada. Eu aprendo assim, que ela disse que não tinha nada, por quê? Porque ele tinha levado tudo que ela tinha em casa. A tua serva não tem mais nada em casa, Eliseu. Ela lembrou: o que eu tenho é um pouquinho de azeite. Eu prego assim, meus irmãos. Quando eu vou pregar, eu falo assim. Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. Algum historiador vai dizer que esse pouquinho de azeite era mais ou menos 600 ml.
numa botijinha de azeite. Ela achou que não dava para nada. Mas foi aqui que foi operado um milagre na vida dela. E aqui você vai montar teu esboço. O tema que eu abordo aqui, eu lembro aqui, escolhi um versículo aqui. Pode estar assim, o versículo 3. Então disse ele, vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos. Vaso vazio, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seus filhos, traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E o 7, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas. E tu e teus filhos vivei do resto. Qual é o tema que eu abordo aqui? Pode ser assim, a importância do azeite na casa da viúva. Olha o tema, a importância, você nota aí, vamos marcar, fazer o esboço? Tema, a importância do azeite na casa da viúva. Por que esse tema, meus irmãos? Que eu extraí do texto. Porque ela disse para o profeta Eliseu que ela não tinha nada. Aí depois ela lembrou que tinha um pouquinho de azeite. Para ela, esse azeite não era nada. Entendeu? Mas veja que o azeite teve grande importância na casa dela. O azeite estava onde? Na casa dela. Ela disse que o azeite era pouquinho, não dava para nada. Aí você vê que no texto eu extraí o tema. Tema, a importância do azeite na casa da viúva. O que é que eu aprendo aqui? Você vai pregando, você monta o seu esboço. Tá vendo? Você ainda tem azeite. Você ainda tem um pouquinho de azeite na botija. Aqui você monta teu esboço, dando o tema, tá? Coloca o tema aí. Aqui você vai estudando o texto, vai extraindo lição do texto. E aqui você monta teu esboço. Tá bom, meu irmão? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Se ajudou, deixa um comentário aí que ajudou. É só você voltar o vídeo e entender a lição aqui, ó. Lê os 7 versículos de 2 Reis, capítulo 4. Verso 1 ao verso 7. Aqui você vai tirando lição. Porque o tema eu já dei. A importância do azeite na casa da viúva. Está no versículo 6 por diante, ao 7. Você vai entender tudo aqui. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Para a glória de Deus.